Eu não queria ser empresário, eu queria ser churrasqueiro. Só que a empresa quebrou. E aí eu abri a minha. Eu não queria ser um podcaster. Eu fui porque ninguém me convidava. Eu não queria ser um youtuber. Eu montei porque eu queria. Hoje a gente trabalha por bloco, né? São 20 anos de experiência. Então, como é que funciona o bloco? Aí eu fui ser pedreiro, fui aprender a montar móveis e eu tinha uma Kombi. E aí a Kombi eu fui ser freteiro. Depois de tudo isso, você desceu de novo e falou, não, vou voltar, vou ser pedreiro, vou fazer... E eu lembro, cara, que eu tinha que ligar pro sogro da minha filha pra ele me ensinar a fazer um muro, cara. Caramba! Sabia fazer, você fazia churrasco, você fazia muro. Te agradeço pela oportunidade pra gente bater esse papo aqui, trocar ideia. E pra galera que tá acompanhando aí, aprender um pouco mais com a nossa experiência. E eles entenderem o que é ser empreendedor literalmente na veia, né? É isso aí. É isso e esse é o slogan dele, né? Magnus Grill na veia. Na veia. Olha só que legal. E Magno, conta pra gente um pouco então como é que foi essa sua trajetória, como é que você começou ali nessa parte de eventos corporativos ali, na parte de gastronômica, como é que foi isso daí? Então, a gente começou ali por volta de 2006, comecinho de 2006. Minha mulher estava grávida do meu segundo filho, do Henrique, e a empresa que eu trabalhava era uma empresa de eventos e ela veio a fechar nesse momento e nós ficamos literalmente. Minha mulher estava grávida de 2 para 3 meses do Henrique, né? E a gente não tinha experiência nenhuma sobre empreendedorismo. Sou um cara muito trabalhador e apaixonado por churrasco. E a empresa que fechou era uma empresa de eventos. E aí, quando eles fecharam, eles não pagaram a gente. Eu fui mandado embora num domingo, mulher grávida, sem receber nada. Mas o mais legal, por isso que eu falo que você tem que ser bem comunicativo e falar e não ter medo de falar nada para as pessoas. E eu tinha uma cliente chamada Doutora Marici. Essa cliente, ela tinha o telefone lá da minha casa, da época, ligou lá e eu expliquei o que aconteceu. E ela falou, Magno, você pode vir aqui que eu vou te ajudar. E aí eu cobrei R$ 40 o primeiro evento dela, isso aí no comecinho de 2006 ali. E aí ela falou, eu vou te ajudar. E de fato ela me ajudou. Ela obrigou todos os amigos dela, cara, a me contratar. Que legal. Sem experiência nenhuma, só fazendo mão de obra. E aí ela tinha uma outra amiga que chama a Doutora Marilu. A Doutora Marilu falou, você não quer fazer o meu evento completo? E era você sozinho? Eu e Jesus, na fé. Deus. E aí eu falei pra Doutora Marilu, eu topo. Aí meu primeiro evento, literalmente completo, foi pra Doutora Marilu, amiga da Doutora Marici, e inclusive eles, passados 20 anos, eles continuam sendo meu cliente. Eu faço na empresa da Doutora Marilu, eu faço para a Doutora Marilu na casa dela, faço para as amigas dela, faço para a Doutora Marici, faço para a empresa do marido dela, e agora os filhos dela cresceram e a gente faz para os filhos dela. Que legal, que legal. Então, foi assim basicamente que foi nascendo a Magnus Grill, que carrega o seu nome. Isso, a empresa ela passou por 3 transformações. Legal. O primeiro nome a gente não sabia como ia ser. E aí eu sou casado com a Cristiane. Legal. Então nosso primeiro nome era MC Churrasco. Legal. E aí a gente passou mais um tempo e eu arrumei um sócio. E aí ela passou a chamar MR Churrasco, que aí era Magno e Rildo. Só que eu trabalhava tanto e o Rildo não trabalhava nada. Só que o Rildo era um cara muito gente boa. Legal. Que ele falou assim, Magno, vamos parar a sociedade, cara, porque bacana, só você trabalha. Olha que legal. E aí a gente terminou a sociedade, aí a gente tinha um freezer, eu dei um freezer pro Rildo e a gente ficou com a MR. Só que aconteceu o quê? Aí eu trabalhava ainda numa empresa de carne e com essa, onde que eu trabalhava, eu tinha um patrão que chamava Cauê e ele estava estudando marketing. E ele falou, cara, esse teu nome é horrível, não vai dar certo. E aí a gente sentou para tomar uma cerveja num bar ali em Pinheiros, ali em frente à igreja do Lago de Pinheiros. Tinha um bar ali, a gente sentou e a gente começou. E aí ele falou, cara, Magnus Grill, o verdadeiro sabor do grill. Olha que legal. E ali nasce, literalmente. Que ano foi, você lembra? Isso aí, deixa eu ver, o Henrique tinha acabado de nascer, estamos falando em 2008, mais ou menos ali. E aí, de fato, nasceu Magnus Grill, o verdadeiro sabor do grill. Que legal, que é o slogan até hoje. Aí a gente mudou agora, depois da atualidade, agora mudou. Então agora é Magnus Grill, somos a sua primeira opção, porque nós somos a única empresa de churrasco no Google, 5 estrelas, 168 avaliação, 5 estrelas. E agora a gente mudou, agora é Magnus Grill, somos sua primeira opção. Que legal, que bacana. E qual foi o momento mais marcante do início da sua trajetória, que mais te marcou assim? Cara, eu tenho uma história que eu gosto muito dela, eu quebrei 8 vezes, como você contou aí, mas eu fui quebrando por parte, né? Então, cada pedacinho, mas a mais marcante, assim, que não tem como eu esquecer, foi a 5ª vez que eu quebrei.
a gente estava passando por um crescimento da empresa e eu fechei um casamento. Naquela época o casamento era R$ 30.000, era um casamento que a gente ia realizar. E na segunda vez que essa moça ligou em casa, que ainda existia telefone em casa, Isso, né? a minha mulher falou, cara, não faz esse casamento, eu não estou sentindo firmeza. Eu falei, não, mas vamos fazer. Aí essa noiva deu 10 mil de entrada e falou que os 20 mil ia pagar no casamento. Cara, quando você acredita em todo mundo, é uma beleza. Só que chegou no dia do casamento, eu tive que comprar tudo isso com cartão de crédito da minha mãe e da minha sogra. Porque a gente não tinha capital de giro, a gente não sabia fazer conta. Eu era um bom churrasqueiro, mas eu não era um bom empresário. Entendi. Então tem duas diferenças, porque você é especialista no negócio, quando você monta, só que você não sabe administrar. Então, isso aconteceu comigo. E aí eu falei, não, eu vou fazer lá. Então eu comprei tudo no cartão de crédito. Aí chegou lá, o mais intrigante foi como eu caí no golpe direito. Porque quando eu cheguei, a noiva falou assim, ó, tá com a mãe do meu noivo. Aí eu fui procurar a mãe do noivo, ela falou, não, tá com a mãe da noiva. Aí quando cheguei na mãe da noiva, ela falou assim, não, eu tô ocupado, eu já te dou. Aconteceu o casamento, acabou o casamento, o noivo e a noiva ficou meia hora só falando, não, já vou. Quando eu voltei na mãe da noiva, os noivos foram embora e a mãe da noiva foi embora. Meu Deus! E aí eu fui na casa deles, porque no decorrer, para fazer todo esse preparo, eu fiquei sabendo antes que eles moravam. E aí eu fui lá, o cara falou, se você aparecer aqui, cara, eu vou acabar com você. Ele falou? Ele falou desse jeito, cara. Devendo, ele falou Devendo isso? desse jeito. Meu Deus. E aí meus filhos, a Gabriela tinha em torno aí de uns 8, 9 anos, o Henrique também estava pequeno ali. E essa época foi a época que eu falei, não, deixa. Quando eu quebrei na quinta vez, eu falei, eu preciso entender como é que funciona essa parte. Porque quando você é um expert em um produto, você só sabe fazer ele, só vender, mas você não sabe ganhar dinheiro de verdade. Você faz dinheirinho rápido, eu costumo dizer, falo muito pra galera que é o dinheirinho rápido. Então a pessoa faz o dinheirinho rápido e aí você esquece da parte administrativa. E aí eu fui procurar como crescer de fato nesse negócio e ganhar dinheiro de verdade, deixar de ganhar dinheiro de mentiria. Entendi. Pelo menos, assim, ganhar realmente o dinheiro, né? Sim. Às vezes passa, que nem a gente fala assim, pô, um evento seu, você falou, pô, R$ 30.000. Naquela época ainda, Sim. né? Já era muito dinheiro. Naquela Sim. época ainda muito mais, devido à Sim. inflação e tudo. Então, às vezes, aconteceu muito isso comigo, né? Passa muito dinheiro na sua mão, mas só passa. Isso. O dinheiro ele não fica. Isso. Paga aqui, você coisa tem que, né? É muito, assim, é diferente os nossos mercados, né? Eu trabalho com produto de limpeza, ele trabalha com churrasco ali, só que a grande semelhança que tem é que a gente tem muito custo. Sim. Né? Você Sim. eu vejo, tem muito custo, funcionário, isso, aquilo, né? As despesas, mesma coisa do ramo dos produtos de limpeza. Sim. Então, isso foi o que mais, assim, marcou. Não recebeu? Não, ela me marcou porque ali foi o pulo do gato que eu tive para mim entender como eu ia crescer a empresa. E depois dali, o que foi que Aí você então, fez? aí depois dali o que aconteceu? Aí, no meio do caminho, eu conheci um cara, eu não vou falar o nome dele porque ele trabalha na XP até hoje. Tá, legal. E aí ele falou assim, ó, tinha um golzinho branco, aí nos pedaços, e ele falou, você faz conta? Eu falei, faço meio conta. E aí ele falou assim, ó, no papel aceita tudo e na cabeça só dá o que você acha que dá. E ele falou assim, eu vou te dar 3 meses e eu vou te contratar de novo. Se você não tiver melhorado, nunca mais eu te contrato. Caramba. E aí ele me passou uma tabelinha, e aí ele falou como você fazia os pontos, porque eu nem cobrava nota fiscal, a gente não emitia nota fiscal ainda. Entendi. Então, através desse rapaz, a gente deu uma outra guinada. Então, a gente entendeu sobre valores, sobre precificação, e aí a gente começou a crescer. Nessa virada, Caio, o meu preço, eu lembro como hoje a gente cobrava R$ 150 para fazer um churrasco. E aí eu escutei essa frase que quando você tá com a cabeça aberta melhora muito, né? Eu fui fazer um churrasco, cara, eu tava suando, cara, eu tava desesperado. E aí um cara passou assim e falou assim, nossa, mano, seu churrasco é muito bom, cara. E aí perguntou pro dono da festa, né? O dono da festa era o Leandro, né? Leandro, onde você arrumou esse cara? Ele falou, esse cara é bom e barato. Cara, aquilo eu falei, tá aí, por isso que eu não tô ganhando dinheiro. Entendi. E aí eu mudei. Aí quando eu voltei de novo no Eduardo, eu contei essa história que eu tô te contando, ele falou que era pra ser um elogio. Na verdade o cara falou, o otário é bom, o otário é bom, mas ele não sabe cobrar. Então, por isso ele não tinha data, entende? Aí o Eduardo falou, duplica o preço. Eu falei, não, mano, não vou. Ele falou, para. Só que aconteceu de fato o que ele falou, cara. Eu dobrei o valor e meu movimento foi lá pra baixo. Só que aí
Eu fui estudando e aí eu aprendi uma coisa. Aí que eu conto muito isso, e você que está me escutando, galera, presta atenção nisso. Você só tem um tiro. Você só consegue fazer um churrasco por dia, no máximo 2. Você não consegue fazer 10 churrascos, você próprio, você Pra pessoa. galera que tá começando. Pra galera que tá começando. Nós fizemos um evento para 4.000 pessoas. Nossa. E o cara perguntou assim para mim, Magno, se você estivesse começando hoje, quanto que você cobraria? Não com a experiência que eu tenho, tá? A experiência que eu tinha lá atrás. Hoje eu cobraria cobrando R$120. R$120. Hoje eu cobraria, começava com 120, final do ano eu já estava cobrando 800. Nós somos uma empresa que nós chegamos, um grande diferencial. Nós chegamos com 3 horas e 30 minutos de antecedência, todo o meu time chega lá uniformizado e nós preparamos toda a estrutura para o cliente. Nós, quando nós levamos, nós não falamos de qualidade. A qualidade ela já está embutida em tudo. Acabou a qualidade. Entende? Ah, o meu diferencial é a qualidade. Não, não tem mais qualidade. Ela é obrigação ter a qualidade. Então, o nosso diferencial, além de tudo isso, são os equipamentos que nós levamos, a simpatia do nosso time, que eles são treinados. Nós temos 2 escolas lá na empresa, Caio. Nós temos uma escola de churrasqueiros, que eles trabalham no mesmo processo que eu ensinei eles, e os nossos garçons também ensinados por mim. Os garçons novos que estão vindo pela empresa, eles têm que passar por esse curso para eles se adaptar ao nosso estilo para poder entregar para o cliente. E cada cliente, ele é sempre diferente de tudo. Ele não é um cliente de supermercado, porque o cliente de supermercado, ele vira teu amigão lá. Então ele chega hoje, amanhã ele vai lá, pega um pãozinho, é que nem na tua empresa, ele chega aqui, ele compra um kit, ele compra uma garrafa. Sim. A minha mãe é cliente do Caio, compra um detergente, compra a Cândida. Então o que acontece? O nosso não, o nosso é assim, ó, hoje nós chegamos, atendemos 4.000 pessoas. Então nós temos que entregar o melhor. Amanhã nós vamos fazer um evento para 20 pessoas. Nós temos que entregar o melhor e tratar ele quando você entende a essência do cliente. Legal. O diferencial para quem faz evento é você entender a essência do teu cliente. Que bacana. E quando você entende a essência do cliente, você vai entregar o que o cliente jamais ia receber de outra pessoa. Que eu vejo que na Magnus Grill, né, como eu já contratei várias vezes, se preocupa mesmo com a excelência do cliente. Eu lembro quando fez um evento do meu filho, né, um aniversário do meu filho, e aí eu fiz num espaço novo lá, onde eu estava construindo uma casa e tudo, e no espaço não tinha fogão. E olha só, você precisa, né, ficar atento no evento, eu nem lembrei que não tinha fogão no espaço, né, deve acontecer muito. Pô, fala, não, tem um espaço lá, beleza, vamos fazer no espaço aqui do condomínio, não lembrei que não tinha fogão. E, pô, fogão é essencial, né? Acredito. Cara, aí, tipo assim, chegou, o pessoal chegou, a pessoa falou, não tem fogão? Aí eu falei, nossa, meu Deus, não tem fogão. Aí já começa aquele frio na barriga. Pô, vou ter que levar lá pra minha casa, fazendo fogão de casa. Ele falou, não tem fogão? Eu falei, não tem problema. Eu falei, como não tem problema? Eles saíram de lá, foram atrás de um fogão portátil, que eu acho que tem nos seus equipamentos, né? Isso. E trouxeram o fogão. Eu falei, nossa, olha só que maravilha. Esse é um diferencial muito grande mesmo que eu vejo. Assim, você não se preocupa com nada. Por que eu cobraria R$120 começando hoje? Porque eu não tenho a estrutura de quem já está mais tempo no mercado, certo? Então eu preciso ir lá, ganhar cliente para mim começar a produzir tudo isso. Então eu preciso comprar fogão, preciso comprar gás, preciso comprar churrasqueira, preciso comprar um monte de produto com isso. Para mim produzir hoje 20, 30 eventos por mês, nós somos uma equipe composta por... Temos um líder geral, que a gente chama ele lá de CEO. Nós temos um líder dos líderes, que é o que organiza. Aí nós temos uma pessoa que organiza a produção. Tem outra pessoa que organiza a parte dos perecíveis. E tem outra pessoa que organiza a parte dos transportes. Legal. Quando nós fechamos 5, 10 eventos por dia, então isso ela começa na segunda-feira, toda essa produção, para até chegar no sábado soltar. Soltamos cada carro por diferença de 1 hora para todo o imprevisto, porque todo evento tem um imprevisto. Sim. Então nós temos uma quantidade de hora, que nem no seu deu certo, porque nós estávamos lá 3 horas antes. Então saíram, pegamos o fogão, levou, deu certo. O dos outros clientes é a mesma coisa. Então quando a gente vai soltar um dia que tem 5 eventos, um exemplo, o pessoal começa a chegar às 4 horas da manhã lá. Então carrega o primeiro carro, fica lá esperando. Carrega o segundo, eu fico esperando. Então deu 8 horas, pode sair. Aí eles estão lá, a gente trata eles direitinho, porque o funcionário é o nosso ativo maior, nosso funcionário e nossos clientes são ali nossos ativos, melhores ativos que a empresa tem, e ali eles tomam um café com a gente, bate um papo e aí começa a sair a distribuição.
Com isso, eu tenho um time de venda, de compras também, né? Porque eu preciso comprar bem, porque onde que nós aumentamos nosso lucro é na compra. Sim. Então eles compram, chega o produto, um recebe, separa, outro leva para a produção, separa. A cozinheira prepara tudo na sexta-feira, um pré-preparo de alguns produtos, e o restante dos produtos nós preparamos tudo lá no cliente na hora. No mês comum, 60 pessoas. 60 E aí, pessoas. quando a gente pega a gente costuma dizer que é quando é a felicidade da pessoa que trabalha o evento de 800 pessoas, 1.200, como esse que eu fiz junto com um amigo meu, com o Dom Pepe, para 4.000 pessoas, a gente estava composta com 80 pessoas. 80 pessoas 80 no pessoas. time. Só nesse final de semana. Só nesse final de semana tinha 80 pessoas. Fora o time que estava produzindo aqui em São Só a Paulo. produção ali de organização e Isso. tudo. Pô, cara, que legal mesmo, Tá muito né? legal. E assim, como é que você faz pra liderar essa equipe, assim, você faz feedbacks, né? Como é que funciona essa liderança desse monte Um monte de gente. dessas Funciona pessoas? assim. A gente tem 3 pilares na empresa, né? A maior missão da Magnus Grill é transformar pessoas através da empresa. Então, todas as pessoas que entram lá dentro da empresa, elas têm que estar alinhadas com a nossa cultura. Então, entra uma pessoa lá hoje, ela entende que nós temos que tratar ela bem, que ela é uma pessoa muito importante. Então, desde o café da manhã ali, quando eles tomam com a gente, o jeito que nós tratamos ele, como eles vão para o evento, como eles têm que se comportar e como eles vão tratar o nosso cliente. Ali, a partir dali, a gente faz uma reunião 2 vezes por mês, com o time inteiro. Depois disso, nós fazemos reuniões com a parte da cozinha, depois com a parte do garçom, depois com a parte do churrasqueiro. Para alinhar todo mundo, a gente começa a dar o feedback. Que esse feedback, todas as festas tem um grupo, o grupo da festa. Daquele grupo, críticas do que se a empresa falhou é ali dentro. Então, vou dar um exemplo. A empresa, ela é para ter ido um evento de 50 pessoas, uma cozinheira, uma garçonete e 3 homens. Né? Então, vamos por mais 2 cozinheiros, um churrasqueiro para ajudar a descarregar. E naquele dia, por uma estratégia, só foi mulheres. Então, ali as mulheres, elas mandam, pô, não tem um homem para ajudar aqui hoje a gente trabalhou mais. Aí a gente vai lá, corrige isso, chama a atenção de quem teve essa Entendi. falha, e aí a gente consegue liberar. E na segunda-feira nós mandamos um feedback particular em cada telefone para as pessoas que não querem se expor, Legal. e ali a gente consegue organizar ali. Então, nesse exato momento aqui, nós estamos passando por uma transformação de time. Que legal. Alguns dos nossos times cresceram, estão trabalhando por conta própria, e a gente, nos nossos cursos, a gente está formando novas pessoas para ficar no lugar, mas já com essa nova filosofia. Então tá bem bacana. Então você não simplesmente, a Magnus Grill hoje não é só uma empresa de churrasco, né, de eventos corporativos, é uma escola. Ela virou ela já era uma escola, mas eu não entendi isso como escola. Legal. Porque eu sou criado por uma mãe de 6 filhos, e então minha mãe ela sempre falava que tudo que você tinha que dividir ali, porque foi o que ela ensinou pra gente naquele momento. Então eu sempre fui um cara muito bonzinho, vamos dizer assim, na empresa. Então eu sempre tratei todo mundo muito bom. Então eu nunca tive medo de um cara querer me processar, querer passar a perna. Para mim sempre foi tranquilo com isso. E antes eu trazer esse CEO para dentro da empresa, e ele falou, cara, o que você tem aqui é uma escola. Legal. É um modelo escola. Então hoje nós fazemos, vou dar exemplo, hoje quando nós temos 10 eventos em um dia, 8 eventos é de churrasqueiro nosso. 10 eventos em um dia? Em um dia, 8 é nosso. Qual foi o recorde assim de eventos num dia que você fez? 16 eventos, é muito gostoso ter tendo dados. 16 eventos, dia 18 de dezembro de 2025. Não, 24. Cara, 16 eventos? 16. Imagina você, 16 eventos em um dia, dia 18 de dezembro de 2024. 2024. 4 dias sem dormir. 4 dias sem dormir, olha lá. E o time da coordenação foi muito engraçado, porque os caras não tinham tempo de cortar o cabelo. E aí nós vamos fazer um evento, o último evento, ia todo esse time, porque era um evento muito grande. Eles sentaram na porta, comprou uma maquininha, todo mundo cortou o cabelo do lado da empresa. Foi não. Foi. Caramba, sério, todo mundo legal. ali na porta do escritório. Sentado, cortamos o cabelo, soltou todo mundo e esse time todo foi pro evento. Legal. Ele foi muito emocionante porque você quebrar 8 vezes não é fácil. Sim, imagina. Você passar dificuldade não é fácil. Mas eu aprendi uma coisa assim, que o bom empresário,
todo ele tem uma boa história, que é quando porque ele quebra. É a mesma coisa, você só vira empresário pelo um motivo principal. Eu não queria ser empresário, eu queria ser churrasqueiro. Só que a empresa quebrou. E aí eu abri a minha. Eu não queria ser um podcaster. Eu fui porque ninguém me convidava. Eu não queria ser um youtuber. Eu montei porque eu não queria. Eu montei a escola por quê? Porque um monte de gente não tinha oportunidade. Foi pela necessidade. Foi pela necessidade. Que legal. E cada necessidade faz a gente crescer cada vez mais. É até interessante você falar isso, ô Magno, porque eu gosto de falar o seguinte, né? As pessoas, às vezes, elas pensam assim, né? Pô, não tenho oportunidade, né? Só que a oportunidade, eu acredito que ela vem de duas formas. Ou ela bate na sua porta e acontece, dá a oportunidade de bater na sua porta, ou ela vem através de um problema. Sim. Atrás de todo problema tem uma oportunidade. Sim. E você teve vários problemas, ou seja, você converteu isso para várias oportunidades. Sim. E a Magnus Grill é uma referência hoje, fez 16, eu tô impressionado, sinceramente. 16 eventos no dia, eu acho que é o que muita gente que aí tá começando no ramo do churrasco, começando no ramo dos eventos aí, sonha em fazer. Que legal, Magno, que legal. Obrigado. E assim, como você equilibra negócios, né, muitos eventos no dia, vida pessoal, vida social... Hoje a gente trabalha por bloco, né? São 20 anos de experiência. Então, como é que funciona o bloco? Eu sou o cara que eu já fiquei sem dormir, literalmente, assim que eu comecei. Eu cheguei a ficar 10 dias sem dormir. Meu Deus. A gente não tinha final de semana. E quando a gente estava crescendo, por isso que é muito bom você andar com quem já sabe as coisas, né? Não. Quando eu estava crescendo, eu ganhei 2 dinheiro muito alto. Eu fechei um evento, foi meu maior evento, eu fechei para uma empresa que chama Buena Neto. Fechei um evento para 2.000 pessoas na Vila Leopoldina. Eles estavam abrindo um aglomerado de prédios lá. Eu ganhei mais ou menos uns 50 mil reais. Que legal. Só que eu não sabia administrar o dinheiro. Mas eu fiz uma coisa errada, mas que valeu a pena. A primeira entrada dos 50%, eu peguei essa grana e fui construir minha casa. E peguei cartão e fiz o rolo do cachorro louco. Que se você faz o rolo do cachorro louco, mas se você tem o controle, é legal. Olha só, se você faz o rolo do cachorro louco, mas tem o controle, é legal. É legal. Anote isso daí, anote isso daí. Porque nós temos uma referência. Eu estudei, o Flávio Augusto fez isso de uma forma de cheque, e aí foi onde que a gente pegou. Que bacana. E a gente construiu a nossa casa nessa loucura. Então, a nossa casa, ela demorou exatamente 1 ano e 8 meses para ficar pronta. Porque entrava evento, fazia o evento, então eu era o churrasqueiro, eu era o motorista, eu que cozinhava, eu que fazia tudo. Então não tinha tempo de ficar em casa. Sim. Então meu filho nasceu nessa loucura, a minha mulher fazia comida dentro de casa e meu filho foi crescendo nessa parte. Aí quando meu filho fez 1 ano e 2 meses, a casa ficou pronta. Só que não estava terminada. Aí era dezembro, eu saí para trabalhar, quando eu voltei, tava um bilhetinho assim na porta. Amor, mudamos de casa. Não. Então era assim, ó. Aqui em frente era a casa que a gente morava e a casa que a gente construiu era na frente. Cara, eu tô arrepiado de lembrar de novo. Imagino. E tava o colchão no chão, tava a Gabriela de um lado, minha mulher no meio, a Cris do meio e o Henrique deitadinho do outro lado. Mudamos de casa. Mudamos de casa e ali não tinha nem... Caralho, pesado isso aí, Mike. Fique em paz. E... Aí ali, cara, eu entendi qual que era o propósito. Só que eu tinha que acelerar, velho. Então eu tinha que acelerar. Então eu comecei a acelerar para chegar na sua pergunta. Conforme eu acelerava, eu ia ficando mais ausente em casa. Entendi. Então eu acelerava. E aí onde que foi o boom foi quando meu filho falou assim pra Cris. Falou, mamãe, o pai não vai voltar mais para casa? Meu Deus. Cara, isso eu conto muito isso, então... Quando ele falou isso, eu falei, mano, eu preciso entender. Só que eu não entendia, porque eu só trabalhava, mas eu não cuidava da administração, eu não cuidava do tempo, eu não cuidava da saúde. Não cuidava... Trabalhava para pagar as contas, tinha mais conta, tinha que trabalhar mais. Mais. Ficava em casa. Mas você ia produzindo em casa. Uhum. E aí, depois dessa 5ª vez que eu quebrei, que eu falei para você, que foi onde eu comecei a administrar melhor. E aí, de 10 anos para cá, a gente vem administrando por blocos. Legal. Então, como é que funciona hoje? Então, hoje eu trabalho 2 sábados e 2 domingos, mas eu não trabalho mais no pesado, tá bom. Só compareço nos eventos. É o time que coordena toda essa parte. E 2 sábados e 2 domingos, passado tudo isso, o Henrique está com 20, a Gabriela está com 26,
Então hoje eu aproveito mais eles, né? Então eu e a Cris a gente se aproveita mais. Eu costumava dizer que eu dormia com a Cris, só que eu não via ela, porque ela não, na verdade, a Cris não dormia e eu dormia porque ela que tinha que me acordar. Então a gente hoje a vida de 10 anos para cá que a gente começou a entender, né? Hoje eu aprendi na pandemia que eu faço acordos em casa. Então, aquele mês que eu vou trabalhar muito, então eu sento com eles, e sento com a Cris e falo, ó, esse mês a gente vai trabalhar tanto, eu vou ficar tanto tempo ausente, eu vou estar nervoso nessa parte, então deixo tudo ali, então a gente alinha direitinho. Porque você não consegue deixar de fazer o evento, porque o cliente quer te ver, o cliente está acostumado com você ali, então às vezes você passa 2, 3 vezes em um evento para o outro. Esse último evento de 4.000 pessoas aí mesmo, eu fiquei ausente por uma semana, viajei na quinta, voltei ontem à noite, aí estou aqui batendo papo com você, já fizemos uma reunião com os vendedores, então a gente vai, hoje é dividido por bloco, então, só que também tem uma coisa, vocês empreendedores, que é o seguinte, faça acordo com a tua família, porque ela sabe que o que você está fazendo é o melhor para eles. Mas só quando você fica muito ausente, já não tem mais graça. Verdade. Porque, cara, pô, você põe o dinheiro, mas você não tá lá, então não tem graça. Então faça acordos com tua família, depois vê se tá revendo esse acordo certo, se não tá, volta lá, faz de novo. A pandemia, por tudo que aconteceu, ela foi a minha 8ª quebrada. Ah, entendi. Na pandemia, ela foi minha 8ª quebrada. Mas ela foi muito bom. Parece que. Sabe quando tem o. Já tinha experiência como quebrar. Isso que é. Às vezes a pessoa fala assim, pô, não é, mas você já tem experiência, pô. Mas cada quebrada, cara, era diferente. Entendi. Era uma mancada que você dava. Só que a da pandemia foi muito legal porque a quebrada da pandemia, eu costumo, foi a melhor. Que legal. Porque quando veio a pandemia, eu tava com 125 mil no banco. Olha que legal. Só que o dinheiro ele não era meu. Porque a gente estava numa crescência muito boa na pandemia. Bacana. E os clientes estavam fechando muito casamento. Então o pessoal estava pagando casamento e as empresas estavam depositando dinheiro da festa. Então a gente guardava essa grana nessa época para quando chegar no evento a gente fazer, porque a gente estava começando a ter controle ali sobre o dinheiro. Legal. Quando a pandemia veio, eu perdi esta visão aqui. E eu tenho um cliente que chama Dr. Silvio. Você não enxerga de um olho? Não, desse olho aqui eu não enxergo. Caramba. Esse olho, quando eu era pequeno, eu caí numa pomba de um poço e a retina descolou. Mas eu enxergava 30%. E aí, num belo dia, eu dormi e acordei, já não estava enxergando. Então, tinha um negócio, uma água assim escorrendo. Eu falei, pô, não tá legal. E aí fui no médico, o médico falou, cara, você perdeu a visão. Eu falei, pô, como perdeu a visão? Dormiu? Foi dormir e acordou cego. Acordei cego. Que isso, gente? Aí eu contei pro cara, ele falou, tá bom, você é cego do direito, eu sou do esquerdo. Então vamos juntar os dois. Caramba. O Juninho fez essa brincadeira no evento. E aí eu liguei pro Dr. Silvio, falei, Dr. Silvio, o senhor pode me atender? Só que era na pandemia, cara. E aí o Dr. Silvio falou assim, Magno, eu vou te atender de graça. Que legal, hein, meu? Cara, é por isso que eu falo que você tem que fazer as coisas. E aí eu cheguei lá, o Dr. Silvio falou assim, ó. Dr. Silvio, ele me deu 2 lapadas. Ele falou, ó, você se ferrou, não vou falar um palavrão, ele falou, você se ferrou, não vai enxergar mais, mas você precisa fazer um tratamento. Porque conforme tinha perdido essa vista, podia dar uma infecção e atingir a outra. Eita. Só que eu falei, doutor, como é que eu vou? Ele falou, fica tranquilo, eu vou te atender de graça. Só que eu falei assim pra ele, ó, eu contei essa história, que eu tinha 125 mil no banco, que era dos clientes, e eu fui na do que o politicão falou, que em 3 meses voltava tudo. Doutor Silvio falou assim, Magnão, você tá ferrado. A sua vaquinha morreu. Falei, não, vai voltar daqui 6 meses. Ele falou, nada. Aí foi quando liberaram que você não precisava devolver todo o dinheiro de uma vez. Você, por lei, você podia devolver em 24 meses o dinheiro. Legal. Aí o doutor Silvio falou assim, ó, devolve todo o dinheiro, fica duro e se vira. Mas quando isso voltar, meu irmão, você tá bonito. Cara, eu cheguei em casa, pensei, chamei a mulher, chamei a filha, o filho. Falei, ó, vocês confiam em mim? Não confio. Falei, então nós vamos ter que devolver todo esse dinheiro, nós vai ficar com pouco e nós vamos refazer, não é isso. Aí fechou tudo, fechou a empresa, devolvi o dinheiro de todo mundo e os clientes, cara, não queriam receber o dinheiro. Falei, não, recebe, depois vocês voltam a me contratar.
E aí eu tava com estoque lotado de cerveja, carne, com tudo isso. E aí a gente começou a vender as carnes, a cerveja pros funcionários. Só que os funcionários também não tinham dinheiro para me pagar Eita. porque não tinha evento. Então eu vendi pros funcionários, comecei a vender pro resto do pessoal, comecei a anunciar e vendi tudo. Aí eu fui ser pedreiro, fui aprender a montar móveis e eu tinha uma Kombi, e aí a Kombi eu fui ser freteiro. Depois de tudo isso, você desceu de novo e falou, não, vou voltar, vou ser voltar. pedreiro, vou E eu- fazer... E eu lembro, cara, que eu tinha que ligar pro sogro da minha filha pra ele me ensinar a fazer um muro, cara. Caramba. Sabia fazer, você fazia churrasco, não sei fazer muro. Então eu ia pegando essa partinha e então eu fazia paredes. Eu chegava lá, não tinha contato com a galera, fazia as paredes, depois eu ia fazer frete. Então o meu irmão Márcio, ele me ajudou muito nessa época, porque ele vendia móveis, a empresa dele estava crescendo, e aí eu fazia frete de móveis. E eu falei pra ele, mano, e se eu ser montador? Ele falou, você sabe montar móveis? Eu falei, não. Cara, eu lembro, a cliente, ela comprou uma cama do Hot Wheels. Então eu saí daqui, fui lá em Guarulhos, pegar essa cama, trouxe para essa mulher e fui montar. Eu passei um dia montando a cama, eu quebrei a cama, Meu Deus! ela quis me matar, quis matar meu irmão. Aí eu tive que comprar outra cama e pagar o montador para montar a cama.